Olá, queridos amigos e irmãos, em todo lugar, a paz do Senhor Jesus Cristo reine em sua vida, em seu coração e no seu lar. Amém? Queridos, nesta manhã de segunda-feira, início de semana, começamos ontem, o primeiro dia da semana é domingo. Deus abençoou o nosso dia e irá abençoar, e como está abençoando esse dia chamado segunda-feira. Amém? Meu desejo é que você seja muito abençoado. Olha, pode haver interferências, barulho, como nós temos cães, então tem uma cachorrinha, pode fazer barulho, mas não se preocupe, irei pausar, irá dar continuidade neste vídeo de hoje, tá bom? Queridos, eu quero aqui falar sobre um tema, que ele é muito abrangido, tá? Mas eu quero falar da má trama, tá? Porque o termo trama, querido, quer dizer preparativos para um ataque, né? Ou é conspiração, certo? Existe, logicamente, a tendência para o mal. Então o diabo sempre vai usar as coisas de Deus para invertê-las, para exatamente destruir um ser humano de uma forma geral, tá? Muitas vezes ele joga com as coisas, como já falei muitas vezes em muitos vídeos, tá? Ele te dá agora, vai te dar uma porcentagem para ganhar muito mais, como se fosse um investimento, né? O diabo te dá uma migalha aqui para ganhar a tua alma lá na frente. Então, cuidado. O nosso adversário é sujo e imundo. Ok? Queridos, então eu quero falar sobre a má trama, tá bom? Os perigos da trama, né? Quando esta é usada para o mal. Porque nós tramemos, sim, nós planejamos, tá? Planejamos para os bens, né? Ou para o bem de uma forma comum e para todos, certo? Então, trama significa planejamento, ok? Vamos lá. A Bíblia não condena diretamente a palavra ou o termo trama em si, né? Mas ela condena quando esta, envolve o quê? Engano, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, quando envolve engano, certo? Conspiração para o mal, injustiça, maldade, Então a palavra de Deus alerta sobre os perigos e as consequências desse tipo de, né, planejamento, comportamento, tá certo? Então está aqui, querido, uma relação, de algumas tramas que Deus não aprova de forma alguma, a má trama, tá bom? Um mau planejamento, É aquela coisa a nossa Constituição, a nossa lei, ela chama da premeditação para o mal, um crime premeditado, ele tem muito mais gravidade do que aquele crime que é praticado, vamos dizer assim, no trânsito, E você não conhecia aquela pessoa, E por um descuido, uma negligência, coisa parecida, você esbarrou, bateu, Então, e aí a pessoa parte para uma agressão física, via de fato, coisa parecida. Então não houve ali uma premeditação, mas houve ali, as emoções se alteraram, se exaltaram e partiram ali para, as agressões físicas, verbais e outros mais, tá ok? Tá ok? Então, querido, então vamos lá. Então, por isso que eu estou falando aqui, da má trama é você planejar, premeditar o mal, tá? Então Deus condena isto. Preste atenção, tá bom? Primeiro, a má trama ou a trama para o mal tendenciosa, tá? Ela afasta da vontade de Deus. Conforme Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Vamos ver lá. Diz assim, olha só. Lista nesses versículos, ou nesses versos, como assim queira dizer, lista 7 coisas que Deus detesta,
Olha só, 7 coisas que Deus detesta, incluindo o coração que trama planos perversos. Você viu que a Bíblia é clara em dizer trama planos perversos, ok? Isso mostra que tramar contra os outros é algo que Deus reprova, tá ok? Deixa eu já abrir aqui um parênteses. Escute aqui uma coisa. Estar dentro de uma corporação, ou dentro de uma organização, dentro de uma instituição, não te dá direito de salvação. A única pessoa que pode te dar direito de salvação, ou melhor, né, direito ninguém tem, né? Mas aquele que garante a tua vitória, a tua salvação, se chama Jesus, ok? Então, dentro de uma instituição não te garante salvação coisa alguma, tá ok? O que importa, eu estou dentro de uma igreja, na igreja, teoricamente falando, porque a igreja de Jesus ela é onde tiver 2 ou 3, né? Mas dentro de uma igreja, instituição, tomando ceia, faz a liturgia, tudo aquilo que aparenta aos olhos humanos como que eu fosse salvo, mas na entrelinha, né, a minha vida ela não condiz, ou seja, somente o Espírito Santo revela a nós e nós percebemos. É triste, eu fico triste porque existe um coração perverso planejando coisas más, né? Ou seja, colocando um contra o outro, que exatamente nesses textos aqui, Provérbios 6, 16 a 19, diz que Deus detesta é você colocar um contra o outro. Então, essa pessoa ela é maligna e ela usa artifícios para que os outros fiquem um contra o outro. Isso é Satanás, não é Jesus não, tá bom? É a obra de Satanás, não é de Jesus. Então é só, tá bom? Então Deus reprova, tá certo? Esse tipo de comportamento é de Satanás, tá bom? Então, dando continuidade, eu falei da primeira coisa que afasta da vontade de Deus. Segunda trama, segunda coisa que Deus detesta, que Deus reprova, né, que está dentro desse termo tramar, ela causa destruição ao próprio conspirador. Aquela pessoa que conspira, que trama para o mal, né, ela destrói a pessoa mesmo que está tramando, mas ela não percebe isso. Satanás não dá um laço sem nó. Preste atenção. Vamos lá? Salmos capítulo 7, versículo 14 a 16 diz assim, ó: o ímpio produz a maldade. O ímpio é alguém que é totalmente endemoniado. Observe quando Jesus chegou dentro do templo ali no capítulo 4, 5 de Mateus, não vou lembrar agora, acho que é o capítulo 5 de Mateus. 5 não é, eu acho que é o capítulo 4 mesmo. Ele entra na sinagoga e logo um demônio se manifesta lá dentro da sinagoga. Ou seja, era alguém que estava ali participando da liturgia do entre aspas, o culto, mas